Irmãos e irmãs, então temos essa palavra do Evangelho dirigida a nós hoje. Esse texto foi adaptado, para a liturgia, mas se nós lemos desde o primeiro versículo até o final, existe um trecho que não está aqui que nos ajuda a compreender até melhor esse momento em que Jesus ensina sobre essa questão da pureza, da impureza, da pureza legal. Então, os fariseus e doutores da lei, então, eles centralizavam a sua atividade mais em Jerusalém, e eles, junto do templo de Jerusalém, e eles procuravam observar toda a lei e também a interpretação dessa lei. Porque havia, claro, a lei de Deus, mas depois, com o tempo, houveram interpretações. Eles foram, para que se cumprisse a lei de Deus, então os rabinos foram ampliando, os doutores da lei foram interpretando e, com isso, acrescentando coisas. E o que eles chamavam da tradição dos antigos. Então, era aquele estudo e a interpretação que os fariseus procuravam cumprir, com os mínimos detalhes. Então, aqui não se tratava da lei de Deus, mas dessa tradição dos antigos, que era essa interpretação que eles faziam e o que os fariseus procuravam fazer. Só que o que acontecia? Muitas vezes, essas interpretações, elas acabavam se afastando do espírito da lei de Deus. E Jesus, nesse trecho que não está presente aqui no Evangelho, ele diz que, por exemplo, está no mandamento de Deus, honrar pai e mãe, e que deveria o filho sustentar o pai e a mãe na velhice, com o seu sustento. Um preceito de caridade. Aí a interpretação, a tradição oral dizia assim, que se a pessoa dissesse era um dinheiro sagrado, era uma oferta a Deus, ele ficava dispensado de ajudar os pais. Então, ou seja, eles criaram uma interpretação que rompia com a caridade, com o espírito da lei de Deus. E Jesus diz, olha, isso aí é preceito humano, não é, e vocês estão usando um preceito humano para romper com a lei de Deus. E essa tradição oral também, questão de lavar as mãos, qual era o sentido? Era no sentido de que o povo de Deus, judeu, fazia, lembrando que era um povo escolhido, então eles faziam esses cuidados de pureza. Mas o que Jesus aproveita esse momento para dizer o quê? Olha, não é o que vem de fora que torna impuro uma pessoa, é o que sai de dentro. E o que sai de dentro? Então, o que Jesus quer dizer com isso? O que torna impuro a pessoa? O pecado. Entende? Eles olham de dentro do coração do homem é que brotam, os assassínios, os adultérios, toda a questão de maldade. Então, é romper com Deus, é estar no pecado que está a impureza, não está nas coisas externas, não é se eu toquei numa coisa, se eu comi um animal, um porco, sei lá o que isso vai me tornar impuro. Não. A natureza em si, ela é pura. É criada por Deus, não há impureza nisso. E então, Jesus declara puro todos os alimentos. E que o preceito maior de Deus é a caridade. Então, se eu quero estar na pureza de coração, é estar em comunhão com Deus, é viver os mandamentos de Deus, é viver o amor ao próximo como deve ser vivido, e buscar esta comunhão com Deus. E claro, se há o pecado, pedir perdão e reconciliar-se com Deus. Vai tornar o meu coração puro. Não é se eu toco nisso, se eu faço aquilo. Essas coisas externas, não é isso que vai
me tornar impuro. Mas o meu pecado, o meu afastamento de Deus, isso sim, isso pode me tornar impuro. Aí sim, uma impureza que Deus precisa me libertar dela. Quando eu então me confesso, peço perdão, Deus me lava, me purifica e me torna e devolve essa pureza. Então, é essa dimensão. E claro, outra coisa importante de que deve gravar desse texto, que o centro da nossa vida cristã não é as normas, não é a ordem o centro de tudo. Não é o cumprimento das coisas que está no centro de tudo. Elas são importantes, a gente deve ter ordem, a gente deve ter disciplina, tudo isso é bom e saudável. Mas o centro não é isso. A ordem e a disciplina, ela deve servir o amor. Então, se uma norma rompe com o amor a Deus e rompe com o amor ao próximo, nós devemos repensá-la. E por isso, o centro é a vivência da caridade. E estar vivendo na graça, na comunhão com Deus, isso que eu preciso me preocupar. Isso que deve ser o centro da minha vida, estar em comunhão com Deus. Estar vivendo na graça de Deus, isso que importa. Procurando o quê? O que Jesus quer? Quem é que é o seu irmão, sua irmã, sua família? É aquele que faz a vontade do Pai. Então, esse é o centro da vivência cristã, não é o cumprimento de coisas. Porque se nós colocamos no cumprimento das coisas, que vai acontecer? Daqui a pouco eu vou estar botando toda a centralidade da vida em mim. Então, se eu cumpro, está bem. Se eu não cumpro, não está bem. Mas não basta. Então, o que acontece? A lei vai ficar o centro e vai tomar o lugar de Deus. Se eu cumprir, então eu sou nem aquele filho mais velho da parábola do filho pródigo, que se acha perfeito, que se acha injustiçado, que é o centro das coisas, que Deus é injusto com ele, porque ele é um filho perfeito, e que, enfim, e não é isso. Nós rompemos com Deus se nós não vivemos a caridade. Então, o princípio é viver na graça de Deus. Isso que eu preciso me preocupar. Estar na graça, estar em comunhão com Deus e vivendo, cuidando para o mais precioso, minha correspondência ao seu amor. Manter vivo isso, cuidar com isso. E desse encontro estar atento para viver a caridade todos os dias. É isso que importa. Claro, de acordo com os mandamentos de Deus, de acordo com aquilo que Jesus nos ensina a viver. É isso que importa, é isso que vai fazer o meu coração ser puro, isso vai fazer com que eu cresça na caridade e vai me dar uma liberdade de agir. Ou seja, onde eu vou estar atento ao que Deus deseja, a caridade que eu tenho que fazer naquele momento que se apresenta. Não deixar para depois, mas fazer aquele momento livre, atento ao que Deus está me mostrando para fazer e praticar naquele momento. Então, o cristão vive aquele tempo presente também como um presente, como uma graça, onde aquele momento que se apresenta, unido a Deus, ele é chamado a viver o amor, a praticar a caridade. Então, irmãos e irmãs, vamos acolher essa palavra hoje que nos orienta a colocar em Deus o centro da nossa vida, o seu amor no centro da nossa vida, a prática da caridade no centro da nossa vida. Claro, com ordem, com organização, ok, sim, mas elas servindo a essa caridade, nos ajudando a servir melhor a Deus, a amar mais a Deus e a amar mais os nossos irmãos e ajudando-nos a crescer na graça de Deus, cada vez permitindo o crescimento da nossa santidade de vida, para que ao final da nossa caminhada aqui na terra, nós possamos estar junto com Deus na sua glória. Que Deus nos ajude nesse caminho, a gente seja aberto cada vez mais à sua misericórdia e à graça que Ele nos oferece a cada dia. Então convido você também em casa a fazer um momento de silêncio,
agora para te acolher no nosso coração a palavra do Senhor.